diversidade de vegetação, então. Bom, começando então, tá? O que vem a ser então esses domínios, né? Primeiramente, a gente tem que diferenciar, antes de começar, domínios de biomas e de vegetação, né? Então, esse termo domínios, né, a gente vai encontrar ele muito quando está se referindo a uma série de elementos que vão compor, então, o espaço geográfico, né, natural. Então, essa combinação ela vai integrar vegetação, solo, clima, hidrografia. Diferentemente de você falar só a vegetação, né? Se você estudar a questão da vegetação, ela vai ser isolada, você vai estudar só a vegetação. E a vegetação, tudo bem que a vegetação praticamente ela define muito um domínio, um bioma. Mas você tem que entender o domínio quando fala desse conjunto, né? Os biomas também eles são mais específicos em relação ao ecossistema ali existente, né? Quando você está falando da Amazônia, você está falando da Caatinga, né? Então, assim, você pode ter uma vegetação xerófita na Caatinga, né? No bioma Caatinga, que é a vegetação da Caatinga, adaptada à escassez de água. Ou você pode ter também uma vegetação úmida, né? Por exemplo, a floresta latifoliada, que é aquelas folhas perenes, com folhas grandes, que está encontrado no bioma amazônico. Mas quando a gente fala, então, de domínios, é um pouco diferente de bioma também, que leva em consideração o relevo, o solo, o clima. Então, nós vamos ter lá os mares de morros, né? Então, que vai caracterizar esse domínio. Quem difundiu esse conceito foi Aziz Absaber, tá? Ele morreu, acho que tem uns 10 anos, mais ou menos. Que ele morreu, acho que se não me engano foi em 2012 ou 13. Mas ele foi um estudioso, né, um geógrafo ou geólogo, era uma dessas duas categorias. Ele, né, também tem muita obra relacionada à geomorfologia e geologia, né? Então ele fez esse mapeamento geomorfológico do país, né? O Aziz Absaber. Guardem esse nome, para quem não sabe, guarda esse nome. Eu não peguei uma imagem dele, mas depois vocês podem pesquisar, faz uma pesquisinha aí sobre ele, para vocês verem uma imagem, né, de quem que é esse geógrafo aí. Bom, vamos lá então. Então ele fez essa síntese, né, dos aspectos morfológicos, do relevo, com os tipos de climas, espécies vegetais em cada unidade. Então ele vai definir 6 domínios morfoclimáticos, que é o amazônico, o do cerrado, da caatinga, dos mares de morros, das araucárias e das pradarias mistas. Então vocês sempre vão ver algo parecido com isso quando vocês estudarem biomas, mas vai ser um pouco diferente, tá? Quando vocês estudarem os biomas, vai ter umas diferenciações, né? Vai ser parecido, mas não igual. Bom, então, quando você estudar os domínios morfoclimáticos, você vai ver esse mapinha aí, geralmente, que tem esse mapinha aí, e você vai também ver as faixas de transição. Então, você vai ser o domínio amazônico, cerrado, da caatinga, araucárias, pradaris, e as faixas de transição aí, né, nessa divisa aí de cada um aí, que vai ser geralmente misto de uma vegetação com outra, entendeu? Vai ser esse arranjo aí que a gente vai ter, tá? Então tem os 6 aí, mais as faixas de transição. Esse é o mapa dos domínios morfoclimáticos. Bom, então aí no domínio amazônico, nós vamos ter então né, são terras baixas, florestadas, equatoriais, tá? Que ocupam vasta área do norte da América do Sul. Ela vai abarcar então áreas cobertas são as florestas equatoriais, né, tropicais. E nós vamos ter ali, como a questão dos solos, latossolos, tá? Acho que a gente falou isso já uma ou 2 aulas atrás. Bom, então o clima pode ser considerado os mais homogêneos do mundo, né? Vai ser muito úmido e chuvoso, né? Úmido e quente, né? Então vai associar calor e umidade. Esse vai ser o domínio amazônico, tá? Domínio cerrado, pessoal. Ele vai estar relacionado com estações, o clima, né? Alternadamente seca e chuvosa,
e uma região com solos ricos em ferro, alumínio e níquel, tá? As raízes, né, do cerrado, do solo cerrado, vão ser muito profundas, né? Então nós vamos ter assim, enquanto no domínio amazônico muita chuva e umidade, muito quente, no cerrado nós vamos ter uma estação, né, seca, né? Então vai se alternar aí. Né? É um domínio marcado, né, marcadamente planáltico, vai ter muitos planaltos, denominados chapadões tropicais interiores, com cerrados e matas galeria. Então esses vão ser os tipos de vegetações que a gente vai encontrar ali e o relevo, né, que é marcadamente planáltico. Nas estações secas, nós vamos ter então muita queimada ali, que é uma queimada até natural, não é uma queimada acidental ou criminal, assim, no caso é humana, né? É uma queimada natural que vai ocorrer naqueles solos, tá? Que vão até trazer mais fertilidade para ele mesmo, mais vida ali. Então, esse é o domínio do cerrado, tá? Bom, aí nós vamos ter também o domínio da caatinga, tá? Que é uma região já vai ser rebaixada, a topografia rebaixada, né? Por conta aí da ação erosiva, né? Da remoção dos sedimentos associados ao afloramento de rochas. Vão ser solos rasos e pedregosos, tá? Por conta aí da seca, né? Tá falando aí o déficit hídrico. Muitos dos rios vão ter drenagens intermitentes, tá? Ou seja, né? Ele vai estar a água vai escoar, né? Vai penetrar no subsolo, ora nem tanto. Então quer dizer, não vai ser um solo que vai absorver muita água, até por conta do solo ser aquele solo mais batido, né? Aquele solo muito árido, então ele não vai ter uma drenagem muito boa. Bom, a seca vai ser visível, claro, no semiárido, né? Mas em parte do subsolo vai ter água sim em abundância, tá? Certo? E também uma outra coisa que a gente vai lembrar da caatinga, pessoal, só para dizer aqui, ela não é seca, aquela, né, aquela aridez em toda ela não, é mais no sertão, né? E também vai ter épocas aí do ano que a caatinga vai ser exuberante, vai ser verde, ela não é só aquela seca, né? Só seco, tudo amarelado, não. Aquela vegetação parece que coberta ali de poeira e tal, não tem verde nenhum, tem também, tá? Bom, aí nós temos domínios de mar de morros, né? Que vai já ser mais presente, mais para a questão litorânea aqui, mais para o território próximo ao litoral, né? Então ele vai vir desde lá do Nordeste até quase o sul ali, a região sul, que são os mares de morros. Então, como o nome já diz, né? São feições arredondadas, de morros, né? Uma vegetação mais, digamos aí, com mais elementos de altitude, né? Digamos assim, montanhas e morros, né? Mas não montanhas também não são de altos, com altitude muito elevada, mas tem aí, vai ter uma presença grande aí, né? Como diz aí, desse mar de morros, né? São vários morros que vão, né, desde do Nordeste até o Sudeste aqui. Então, relevo acidentado, vai ser coberto por floresta, né? Vão ter a vegetação da floresta tropical, tá? E com muitos deslizamentos. Em muitas áreas, os solos desse domínio propiciou, né? Acho melhor dizer, propiciou o melhor aproveitamento agrícola, e da pecuária. Então, é o que a gente tem aqui na nossa região, né? Também bastante uso das terras para agricultura. Né? E por conta também da chuva, né? Tem bastante chuva na região bem provida de cursos d'água, né? De rios. Então a hidrografia, tá vendo? Quando a gente estuda domínio, ele vai relacionar hidrografia, vai relacionar relevo, vai relacionar a vegetação, solo. Tá, é claro que eu não abordei também em sua amplitude, em todos os seus aspectos, mas eu estou trazendo elementos mais importantes, né? Porque esse é um assunto muito amplo, tá? Mas vale a gente ver aí os principais aí. Bom, aí nós temos também os domínios das araucárias, né? Já vai ser ao sul do Trópico Capricórnio, né? Na região subtropical. Né? A floresta das araucárias
é considerada homogênea, né, diferente da floresta amazônica, que já é mais heterogênea, por conta aí do predomínio das araucárias, né? Vão se desenvolver ali, né, uma zona, né, como eu falei, clima subtropical, em áreas elevadas do Planalto Meridional brasileiro, desde o nordeste do Paraná e sul de São Paulo até o Rio Grande do Sul. Tá? Então vai pegar uma porçãozinha aí da região sudeste até a região sul. Tá? Vamos seguir. Ele é um pouco menos extenso em relação aos demais, um pouco maior, talvez, ali do tamanho dos Pampas, mas bem menor que o Mar de Morros, né? A área de abrangência e do Cerrado e da Amazônia. Tá? Bom, aí nós vamos ter também o domínio das pradarias, né? Que já é mais limitado à região sul. Então vamos lembrar desses aspectos aí, tá, pessoal? Por exemplo, estou falando pradarias, fica localizado na região sul. Falei lá da Caatinga, no Nordeste. Amazônico, na região Norte, né? Cerrado, mais na porção central, um pouco do Norte e Nordeste, né? Quando a gente está falando de Cerrado, também um pouco, né? O Cerrado é bem na porção central, né? Então vamos sempre lembrar associar aí essas informações, tá? Bom, aí nós temos aí também, desculpa, eu travei. Deixa eu voltar. Então nós estamos falando das pradarias, né, na região sul, relevo suave, recoberto por vegetação de gramíneas e matas que acompanham um trecho dos rios, que são as matas galerias. As pradarias, né, também é entendido aí como um conjunto de campos, tá? Temperaturas médias de 20 graus Celsius, que pode chegar a 35 graus ou mais no verão, mas também ter geadas e neve no inverno, época de maior concentração de chuvas. Então, ela é a única aí de todos os domínios que chega a ter neve, né? Então, em relação ao clima aí, tá? E é uma vegetação, né, suave, né? Não é tão com muitas áreas de elevada altitude, ela é mais suave, né? Também se chama aí de coxilhas, né? É uma vegetação boa também, né? Para pecuária, tá? A carne de muita qualidade, né? Por conta aí de não do gado estar numa área mais plana, né? A carne fica mais macia, né? Bom, então essas são as pradarias. Bom, então nós vimos todas, né? Depois quem quiser consultar o slide aí, ó, dá uma estudadinha aqui, grava aí cada um deles, amazônico, verde aí, né? Cerrado, amarelinho no meio, Nordeste, aí temos a Caatinga. No litoral, desde do Nordeste até o sul, nós temos Mar de Morros, e concentra um pouco também na região Sudeste. Depois ali, entre o Mar de Morros e as pradarias, nós temos as araucárias, em verde claro. E por fim, nós temos as pradarias, que é bem mais modesta ali, né, as pradarias. Tá? E no meio, entre elas, as faixas de transição, que mistura muito ambas vegetações ali que estão nas suas fronteiras, nos seus limites. Tá? Bom, vamos falar agora então de classificação da vegetação brasileira. Tá? Bem, então, pessoal, quando a gente estuda então ecossistemas, biomas, nós estamos falando aí também de domínios, o que torna mais evidente naquilo que a gente está estudando é a formação vegetal, que é o que está mais exposto, né, mais claro para a gente. Porque o solo, você tem que fazer um estudo mais aprofundado, né? Todo tem um corte ali, né, um recorte para ver as camadas do solo e tal. Mas quando você está estudando ali vegetação é muito nítido. Quando você fala do clima, relaciona-se muito com a vegetação, mas o clima você tem que observar, né, por vários dias, semanas, meses e tal, para você determinar aquele clima. A vegetação ela é muito nítida quando você bate o olho, né? Bom, então, quando a gente falou lá dos elementos climáticos, lá nas primeiras aulas, nós temos temperatura e umidade, são determinantes para o tipo de vegetação de uma área. Então são esses dois elementos climáticos, né? Temperatura, muito quente e tal, né? E a umidade, se é mais úmido ou menos úmido, né? Então aí temos essas características, né? Bom, então pessoal, olha só. Nós temos aí no território brasileiro as principais vegetações. Floresta amazônica, como a gente viu ali nos domínios, tem o Amazônico. Aí temos a Mata Atlântica, que ali nos domínios ela é muito encontrada no Mar de Morros, mas agora eu estou falando só de vegetação. Aí tem as araucárias, que a gente viu ali também, tem o seu domínio próprio.
Aí temos a Mata dos Cocais, que ali no caso não tinha um domínio próprio, mas ela fica ali na região norte, tá? Aí temos a Caatinga, né? Que daí tínhamos no domínio também, o Pantanal, os Campos, que é na região sul, né? E a vegetação litorânea, que ela é muito ela é presente ali os manguezais, né? Os mangues, as restingas e tal, que são vegetações litorâneas. Bom, então são essas 9, tá? Que são as principais. Mas, pessoal, olha só, o mapa já é um pouco diferente, o mapa das vegetações brasileiras, né? Melhor colocar um plural aqui. Mas então, pessoal, nós temos, né? Amazônia, Mata dos Cocais, ali também na região norte, ali, ela está na faixa de transição, quando a gente fala do domínio entre a Caatinga e a Amazônia. Aí nós temos também porção do Cerrado ali no seu entorno ali, então você tem ali 4 vegetações quase que juntas. Amazonas, Cocais, a Caatinga e o Cerrado. Então por isso que a faixa de transição ela recebe esse nome, porque nós temos uma transição, então nós temos uma ocorrência de várias vegetações. Eu esqueci até de falar dos manguezais também, ó, na porção litorânea, então. Então nós temos uma área que tem uma ocorrência de praticamente 5 vegetações, entendeu? Nesse meinho aqui, ó, nessa porção chamada aqui de meio norte, tá? Então ela é bem diversa nesse sentido, né? E aí nós temos depois, né, Mata Atlântica, aqui em azul claro, né? Vimos Cerrado, Pantanal, né? Aqui mais próximo a Mato Grosso do Sul. Aí nós temos aqui também as araucárias, como a gente falou lá para a região sul, entre o sul e o sudeste. E os pampas, que eles recebem o nome de pradarias nos domínios, né? Do Aziz Absaber. Aqui nós chamamos de pampas, gaúchos, tá? Então, nós temos aí, essas são as vegetações brasileiras que eu citei aqui. Bom, nós não vamos falar de todas as vegetações agora, brasileiras. Sabe por quê? Porque eu vou falar de um modo como um todo aqui das vegetações mundiais. Eu vou aproveitar o embalo aqui. Eu mandei isso aqui no grupo aí pro pessoal, tá? E eu vou falar um pouquinho das vegetações mundiais para vocês, tá? É importante, porque a gente está estudando as brasileiras, mas é importante se fazer a relação das brasileiras com as mundiais. Bom, vamos lá então. Vamos dar uma respirada só, né, pra gente voltar. Então, em escala global, nós vamos ter com predomínio de formações florestais. A boreal, que são aquela do norte, as coníferas, também chamado de taiga. Nós vamos ter a subtropical e a temperada. Nós vamos ter a equatorial e tropical. Essas são as 3 formações florestais. Com predomínio de savanas e gramíneas. Nós vamos ter as savanas, que no Brasil é o Cerrado e a Caatinga. A Caatinga é endêmica brasileira, tá? O Cerrado eu tenho quase certeza que também é, mas a Caatinga é certeza que ela é endêmica brasileira. Todos aí sabem o que é endêmico? Alguém aí tem dúvidas sobre esse termo? O que é endêmico? Bom, se alguém não sabe, depois quiser responder, endêmico é que só é encontrado aqui, no Brasil, tá? É exclusivo. Aí nós temos as estepes e as pradarias. No Brasil não tem tantas estepes, nós temos as pradarias, mas não tem tantas estepes como nós encontramos aí, por exemplo, na Mongólia, né, na Ásia Central e tal. Nós não temos muitas estepes no Brasil, não. Pelo menos eu não conheço. Eu conheço as pradarias. Não sei se é o caso das estepes. Acredito que não. Bom, então nós temos também aquelas condições climáticas extremas, que é a tundra lá nos extremos norte, né? Lá do Canadá, da Rússia, da Escandinávia e tal. E nós temos também os desertos, quentes e frios. Temos, né, o deserto do Saara, temos o deserto de Gobi, né? Temos vários desertos, né? Temos o deserto da Antártida, né? Que é mais frio, né? Gelado. E aí temos outros tipos de vegetação. Nós temos a Mediterrânea, né? Que é encontrada ali no sul da Europa e no norte da África, ali em torno ali do mar Mediterrâneo, né? Nós temos vegetação mediterrânea. Tem outros lugares também que é encontrado vegetação mediterrânea, que não perto do mar Mediterrâneo, mas que tem as mesmas características. Que aí nós temos no sul da África, né, na África do Sul, nós temos, se não me engano, na Califórnia, no Chile, ali quase na fronteira, na divisa com a Argentina, se não me engano, também temos. Mas vamos ver mais específico isso aí.
E nós temos a vegetação, a Mediterrânea é muito bom, né, para o cultivo de uva, né, a produção ali de azeite também, de azeitona, né, muito bom para esse tipo aí. Nós temos azeite, se pegar os azeites, vinho bom aí, você vai ver muito né, do sul da Europa, norte da África, né, vão ter ali os azeites portugueses, né, espanhóis, italianos, tal, em geral, tá? Bom, aí nós temos aí também as vegetações de altitude, que aí nós vamos ser encontrados aí no topo das cordilheiras, né, dos Andes, da Himalaia, geralmente aí em lugares com altitude elevada, tá? Vai ser uma vegetação também própria, beleza? Bom, aí nós temos aí, à medida que a vegetação vai se tornando mais úmida e mais quente, ela vai ser de grande porte, volumosa, mata densa. Mas é claro, em lugares frios, mas com muita umidade, nós temos as vegetações homogêneas, que são esses pinheiros, né? Essa que eu falei ali, a boreal, a vegetação floresta de coníferas, né? Que aí você vai ter mais lá para os extremos norte. Né, mas não tão extremo, mas na faixa temperada para fria, né, ali para polar. Você vai ter então essas mais homogêneas. À medida que vai ficando mais quente, vai ser mais heterogênea, mais diferente, tipo a vegetação amazônica. Bom, aí depois nós temos à medida que vai ficando muito quente, muito seco, nós não vamos ter muita vegetação, nem lugares frios, mas à medida que vai ficando mais quente, mais seco, nós vamos ter as condições extremas, áridas, né? Que aí é aqui mais para o lado direito aqui, que aí não vai ter muita vegetação. A vegetação vai diminuindo de porte, vai se tornando xerófita, né? Adaptada à escassez de água, né? Como temos aí, por exemplo, cactos aqui, né? Um grande exemplo, né? Mas tem outros também, né? O tal do mandacaru lá, né? Mas enfim, você vai vendo uma vegetação mais escassa, à medida que ela vai ficando mais seco, né? Onde não tem água é difícil ter vegetação, né? Você tem vegetação adaptada à escassez da água, mas quando é condições extremas, como deserto, não tem quase nada. Só tem calango, né? Como se diz aí, os tal dos calanguinhos lá, né? Como diz, o pessoal brincava, né? Que o Lula disse que quando ele tava o pessoal que brinca, né? Que ele comia uns calangos. O pessoal brinca com o presidente Lula aí, né? Que ele gosta de uns calangos aí. Mas é brincadeira, só uma piada aí sem graça aí. Mas então é isso. Nós temos nas zonas quentes não vão ter vegetação, né? Muito. Bom, então vamos lá. Aí temos um mapinha aí, né? Os que eu mandei no grupo pra vocês verem aí. Depois vocês podem ver com mais calma, dar uma estudadinha aí nesse mapa, né? É bom saber onde está cada tipo de vegetação. Isso aqui não é muito difícil, não. Você pega na vegetação equatorial aqui, ó, a floresta tropical, você vai ver que ela vai estar em toda a faixa equatorial quase, aqui, ó, no Brasil, aqui nos países andinos, né? Você vai ter também perto aqui, né? Vegetação equatorial, né? Na América Central, na África, nós vamos ter que ir na floresta do Congo, em outras partes também, e na Sudeste Asiático aqui, né? Também vamos ter Indonésia, vamos ter aqui Myanmar, Bangladesh, parte da Índia, né? Vamos ter florestas tropicais e equatoriais, tá? E companhia limitada aqui, né? Vamos ter Vietnã e outros aqui, tá? Bom, aí nós vamos ter lá nos extremos, né? Vamos ter tundra, né? Nos norte do Canadá, aqui, Rússia e tal. Vamos ter tundra, né? Vamos ter também vegetação de taiga, floresta de coníferas, né? Estados Unidos, uma parte aqui também. Aí nós vamos ter também florestas temperadas na boa parte da Europa, na China, aqui também no leste dos Estados Unidos, tá? Na costa leste e outras partes. Aí vamos ter desertos aqui no norte da África, né? No deserto do Saara, deserto da Arábia, né? E outras partes que é a Ásia Central, na Austrália. Boa parte também da África, boa porção nós temos savanas, assim como no Brasil também, na porção central do Brasil temos savanas. E aí depois vocês podem estudar isso com mais calma, tá? Por exemplo, campos, olha lá, no sul do Brasil, mas também tem uma grande área de campos aqui nos Estados Unidos, na parte mais central. E também na Ásia, uma boa ocorrência, né, de campos com regiões temperadas aqui, na China,
e outros que é próximo aqui do Oriente Médio, né? Então tem bastante também. Então isso aqui é bom dar uma estudadinha, tá? Beleza? Os biomas aí terrestres, aí na escala mundial. Bom, eu vou falar rápido isso aqui, tá, pessoal? Senão essa aula nossa vai para 2 horas. Bom, então primeiro, floresta boreal. Como eu falei, homogênea, predomínio de pinheiros, né? Coníferas, do tipo pinheiro. Desenvolve-se no norte da América, da Europa e da Ásia, tá? Em regiões com invernos rigorosos e verões amenos. Países, Canadá, Suécia, Finlândia e Rússia, ela vai receber onde vai ter o nome de taiga. Essa também, ela é chamada de floresta boreal. Quando a gente fala boreal, se refere às terras do norte, assim como boreal ou austral, né? Ou meridional, tá? Que são as terras do sul. Tá? Quando a gente fala de meridional, são as terras do sul. Bom, então, quando a gente, só para recapitular aqui, falando de terra do norte, é boreal ou norte, né? E quando a gente fala do sul, ela vai ser chamada de meridional, tá? Só que faltou uma palavra. Meridional ou austral, terras do sul, meridional ou austral. Desculpe, deixa eu fazer uma correção aqui. É boreal ou setentrional, tá? Fazendo uma retificação, acho que eu falei errado. É boreal ou setentrional, são as terras do norte, como é o caso da floresta boreal, que fica lá no norte, que é a coníferas. Ou austral e meridional, que são as terras do sul, beleza? Bom, então ela recebe essa denominação aí para se referir à localização das altas latitudes no hemisfério norte. Espécies arbóreas, temos aí ciprestes e abetos, tá? Bom, vamos falar então da floresta subtropical e temperada, que ela fica nessa transição entre a equatorial e a boreal, mas ela está nesse meio aí, tá? Típica de climas temperados e subtropicais, desenvolve-se latitudes médias na América do Norte, na Europa centro-ocidental, no extremo oriente do continente asiático e na Austrália. Estendia-se por grandes porções na Europa. Atualmente subsiste na Ásia. O que é subsiste? Né? Ainda existe, ainda está, porque ainda tem lá, né? Não foi totalmente degradado. Ainda tem na Ásia, na América do Norte e algumas pequenas extensões na América do Sul e Oceania. Acompanha um ritmo climático anual, com intensa atividade durante primavera e verão. Tá? Beleza? Aí dá pra ver no fundo aqui, ó lá. A boreal é aquelas pinheiros. Essa aqui já é aquelas coloridinhas. Até uma brincadeira, tá? Eu costumo falar que a temperada, ela é realmente temperada. Ela tem amarelinho, vermelho, laranja, meio alaranjado, verde. Ela é bem temperada de várias cores, né? Aquela floresta que você vê que é muito bonita nos filmes, né? Toda coloridinha, né? Tá? Bom, aí nós temos a floresta equatorial tropical. Essa não, essa é tudo verde, né? Mas ela não é homogênea que nem aquela de coníferas, que é tudo igual. Essa tem de todo porte. Tem a de porte mais alto, mais médio, mais baixo. Ela toda diferenciada, né? Ela é heterogênea, né? Diferente. Como se diz, né? O pessoal brinca, né? Faz aquela brincadeira na rua pros outros, né? Pergunta pra um cara que tá passando, um transeunte, que tá passando na rua, você é transeunte? Fala, não, que isso, eu não sou isso não. Transeunte é aquele cara que anda na rua. Aí pergunta pra ele, né? Você é heterossexual? O cara, não, é o que isso, rapaz? Sou homem, sou macho. Mas o cara não sabe, né? Que é heterossexual, que tem relações sexuais com outro gênero, né? O gênero oposto, né? O sexo oposto. Então os caras na rua é uma piada isso aí, quando faz essas piadinhas, né? Então quer dizer, heterogênea ou diferente, essas são diferentes, essa vegetação, diferente daquela homogênea, que é tudo igual, né? É tudo igualzinho, né? Quem faz bolo aí, né? Não sei se vocês fazem bolo aí, as mulheres estão presentes aí, você não vai bater na massa até ficar homogêneo, não é? Até ela ficar tudo igual, certo? Bom, olha eu aqui também machista, né? Pô, só mulher que faz bolo, eu também faço bolo, né? Mas enfim, homogênea então, tudo igual, heterogênea é diferente. Então se desenvolvem graças aos elevados índices pluviométricos.
Localiza em baixas latitudes, como a gente viu lá no comecinho, lá estudando climas, estudando aquela parte lá, né? Climas e elementos climáticos. A gente viu que a latitude baixa, próximo de zero, próximo à linha do Equador. Então nós temos na América Central, né, lugares de muita chuva, né? Na América do Sul, com destaque para a Amazônia, Mata Atlântica. África, nós temos a Floresta do Congo. Florestas equatoriais do Sul e Sudeste Asiático e Oceania. É o que eu falei ali naquele mapa, tá? Todos os lugares que eu falei ali do mapa. Que estão em verde mais escuro. Temperatura e muita chuva. A boa adaptação, desenvolvimento de muitas espécies. Um dos biomas mais de biodiversidade do planeta. Ou diríamos aí o maior de mais biodiversidade do planeta. Espécies de grande e médio porte, como mogno, jacarandá, castanheira, cedro, embuia, peroba, além de palmáceas, arbustos, briófitas e bromélias. Aqui já é aquelas vegetação muito de onde tem água, né, de rios, né? Então são essas aí. Bom, já falamos da floresta, vamos falar agora das savanas. Então são formações vegetais abertas, compostas por extensas áreas com predomínio de herbáceas, intercaladas por árvores e arbustos isolados. Então, tá, o que é herbácea? São aquelas ervas, né? Arbustos, ervas, são vegetações de porte menor, mais esparsas. Ou seja, não é aquela vegetação densa, tudo junto, assim, não. Ela fica mais distanciada um pouco, né? Arbustos, troncos retorcidos, tá? Então, mas são espécies arbóreas, né? Mas com pequenos bosques, né? Então, espécies arbóreas e arbustivas. Então, ela intercala esses dois. Então, são encontradas em grande extensão na África, na América do Sul, como eu falei, Cerrado e Caatinga, no México, Austrália e Índia. Área de abrangência amplamente utilizada para agricultura e pecuária, como a gente vê muito no Cerrado, né? Tá bom? Vamos tocar o barco aí. Estepes e pradarias. Então, o que são estepes? Vegetação herbácea, como nas pradarias, mas, porém, ela é mais esparsa e ressecada, ela é mais distante. Então, aquele lugar bem amplo, assim, bem geralmente reto. Aqui você quer essa imensidão de grama. Não tem muita, é mais arbustivo, não tem tanta vegetação. Nós vamos ter, né, se encontrar em faixa de transição entre climas tropicais e desérticos, como o Sahel, na África, e entre climas temperados e desérticos na Ásia Central. Já as pradarias, compostas basicamente de gramíneas, são encontradas, né, em regiões de clima temperado continental. Nós vamos ter na Rússia, Ásia Central, nas grandes planícies americanas, nos pampas argentinos, no Uruguai, no sul do Brasil e na grande bacia artesiana na Austrália. Muito usada como pastagem, importante para enriquecer o solo com matéria orgânica. Né? Bom, vamos seguir. Desertos. Não tem segredo, né? Extrema aridez, ou muito frio ou muito quente, ou seja, grande amplitude térmica. Como a gente viu lá naquela questão lá do clima, lá da amplitude térmica. Muito quente, muito frio. Muito quente, muito frio. Desertos frios, nós temos a Patagônia, no extremo sul da Argentina e no Chile, aqui na América. Poucas formações vegetais. Nas regiões centrais da Ásia, nós também temos presença de estepes, né? E vegetação arbustiva, algumas aí com desertos também. Desertos quentes, né? Em regiões tropicais, de clima árido e semiárido. Próximo aos trópicos, de Câncer e Capricórnio, como o deserto Saara, da Arábia e de Gibson. As plantas vão ser adaptadas à extrema aridez, com raízes profundas, armazenamento de água e perda de folhas. É o que a gente vê as vegetações xerófitas. Espécie mais representativa do bioma é o cactus. Todos nós já sabemos, né? Bom, aí na tundra, que é a vegetação muito fria, né? Ela é rasteira, de ciclo muito curto, ou seja, praticamente só no verão. Ela vai desenvolver nas baixas temperaturas do extremo norte, como eu falei, da América, Europa e Ásia. Vai situar em regiões subpolares. Apenas só vai desenvolver nos meses de verão, com o degelo. Tá? Espécies típicas, vão ter musgos, líquens e raramente pequenos arbustos. Vegetação mediterrânea, predomínio de espécies arbustivos, mas também árvores de pequeno e médio porte. Né, o clima vai se desenvolver no clima mediterrâneo. Verões quentes e secos, e invernos amenos e chuvosos. No Brasil, em geral, pessoal, a gente vê verões quentes e úmidos e invernos mais secos. Né? Aqui não. Aqui nós vamos ter verão na Mediterrânea quente e seco e inverno ameno e chuvoso. Beleza?
Nós vamos, então, como eu falei, no sul da Europa, onde já vai ter no norte da África, ela também tem em pequenas porções na Califórnia, nos Estados Unidos, no Chile, na África do Sul, na Austrália, beleza? Espécies arbustivas, maquis e garrigues, arbóreas, oliveiras, loureiros, parreiras e etc, tá? Como eu falei, produz-se muito, então, azeite, né, com as oliveiras aí, né? Vai ter que produzir azeitona. Bom, vegetação de altitude. É o que eu falei, em regiões montanhosas, com grande variação altitudinal. À medida que aumenta a vegetação, aumenta a altitude, a vegetação diminui. Né? Diminui a temperatura e diminui a vegetação. Os solos vão ficando mais rasos e a vegetação mais esparsa, como está no esqueminha aí, beleza? Nas áreas mais baixas, né, vão ter mais florestas, nas áreas mais altas vão ser, né, os campos de altitude, que vai ter menos vegetações, beleza? Então é isso, pessoal. Esse slide aí eu disponibilizei ele lá no grupo. Depois eu coloco também lá no site, beleza?